tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês mais algumas novidades e hoje eu quero falar sobre o sistema de captação de ar. Talvez seja a parte mais importante do motor e eu quero dar umas dicas aqui como a gente reduzir os custos operacionais e aumentar a média do seu caminhão. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, gente, é com relação à captação de ar alta. Então, uma captação de ar alta, ela vai captar um ar melhor e principalmente se ela estiver para o lado da rodovia, certo? Esta captação de ar aqui, ó, ela capta muito ar. Só para vocês terem uma ideia, quanto de ar consome o motor, gente? Aqui eu tenho ó, de 13 a 20 mil litros de ar para queimar 1 litro de combustível. Ou seja, é muito ar. E dentro desse ar captado, eu só tenho aí praticamente 21% de oxigênio. O resto, o motor despreza. Então, o posicionamento dessa captação de ar, ela é super importante, certo? Porque, além do ar, você também pega muita sujeira. Só para vocês terem uma ideia, a cada 100 mil quilômetros rodados, você capta aí de 10 a 20 quilos de sujeira junto. Então, se essa captação de ar não for boa, você tem aí muita sujeira e se você não tiver uma qualidade no sistema de filtragem, essa sujeira vai para dentro do motor. Vamos ver como é que funciona isso na rodovia? Então, esta parte aqui, ó, que é a parte do acostamento, normalmente é a parte mais suja que eu tenho da rodovia. Então, se eu tiver uma captação de ar baixa ou para o lado do acostamento, provavelmente a vida útil do seu filtro vai ser menor. Outra dica interessante aqui, nós já falamos aqui de distância de segmento sobre segurança, distância de segmento para economizar combustível e distância de segmento agora para você aumentar a sua vida útil do seu filtro. Por quê? Esse caminhão que vai à frente aqui, quando ele passa, ele deixa a sujeira em suspensão. Você vem atrás sugando essa sujeira. Então se você tem uma distância de segmento melhor, o que vai acontecer? O caminhão passa, a sujeira abaixa e aí você capta um ar mais limpo. Então fica aí mais uma dica para você aumentar a vida útil aí do seu filtro de ar. Outra coisa com relação ao ônibus. Captação de ar, principalmente no filtro traseiro, o que acontece? A própria roda já joga aí uma parte dessa sujeira. O ideal é que você tenha uma captação de ar alta também no ônibus. Então, é mais uma dica aí para você aumentar a vida útil do seu filtro e reduzir os custos operacionais. Como é que funciona o sistema na captação de ar? Então, eu capto o ar aqui do sistema de admissão, ele entra no tubo de admissão de ar, passa por um sensor, nós vamos falar já já mais sobre sensor de pressão do ar. Ele entra aqui na câmara de explosão e sai pelo sistema de escapamento, certo? Então essa é a sequência. No sistema turbinado é a mesma situação. A turbina capta esse ar da atmosfera, entrou no caracol, deu pressão, a temperatura do ar aumenta, aí eu tenho que mandar esse ar para um radiador de ar, que é o nosso intercooler, ele vem aqui e baixa essa temperatura por volta de 60 graus, entro na câmara de explosão, essa câmara de explosão fez a fuligem, saiu pelo coletor de escape por volta de 600 graus e aí entrou no caracol da turbina na parte quente, sai lá por volta de 900 graus. Então esse é o circuito do ar que ele faz aqui dentro de um motor, certo? Como é que funciona o nosso sensor de pressão? Esse sensor de pressão, gente, é a parte mais importante que nós temos hoje no motor, principalmente falando em economia de combustível. Por quê? Ele fica lendo a todo instante o que está acontecendo. Então, ele fica informando o módulo qual a pressão de ar e a temperatura desse ar para o módulo calcular quanto eu tenho de oxigênio e quanto eu vou injetar de combustível. Então, a cada explosão, o motor decide quanto que ele vai injetar. Nos motores eletrônicos, ele pensa desta maneira. Os motores antigos não funcionam desta maneira. Então, só para vocês terem uma ideia, uma sequência de injeção do motor 6 cilindros é 153-624. E o motor, a cada
explosão, ele vai lendo. Então, nesse caso aqui, ó, 1, 5, 3, 6, 2, 4. 1 e 5, ele teve uma baixa performance. Ele corrigiu no terceiro e no sexto na sequência de explosão. Então, aqui ele injetou mais combustível para manter uma performance do motor. Então, se você tiver uma restrição no sistema, o sensor vai informar que tem pouco ar, ele vai mandar pouco combustível, certo? Então aí você tem baixa potência. E aí a gente tem que vir para o triângulo do fogo para a gente entender isso. Então o triângulo do fogo diz o seguinte: se eu tenho oxigênio, eu tenho combustível proporcionalmente. Aí se eu tiver menos oxigênio, ou seja, se o filtro estiver obstruído, eu vou ter menos oxigênio, o motor vai injetar menos combustível. Menos oxigênio, ele vai injetar menos combustível. Então é assim que funciona. Se você tiver o filtro com restrição, provavelmente você vai ter menos potência, e aí você acelera um pouco mais para tentar ter essa potência no pé, e aí o consumo aumenta. Então é assim que funciona, certo? Outra coisa que é interessante também, vocês sempre ficar de olho, porque esse sensor aqui ele é passivo de manutenção. Então, periodicamente, é importante que vocês vão lá, dar uma olhadinha se ele não está com muita fuligem ali. Porque se ele tiver com fuligem, ele vai mandar às vezes uma informação errônea para o sistema. Então cabe ali uma manutenção de limpeza nesse sensor. E aí você pode melhorar a sua performance do motor, principalmente na parte de economia, certo? Outra coisa que é interessante com relação à substituição do filtro de ar. Você tem aqui dois sistemas, certo? Um sistema mecânico e um sistema eletrônico. O sistema mecânico, gente, semanalmente você tem que dar uma olhada lá para ver como é que está a restrição. Se ele já tiver com restrição, é importante você substituir esse filtro antes da próxima viagem. E substituir o filtro, você vem aqui e zera para você poder acompanhar novamente como que vai estar a restrição desse motor, certo? No sistema eletrônico, ele vai aparecer aonde? Lá no seu painel. Apareceu no painel, e aqui ele já te avisa um pouco antes, ele começa a piscar essa lâmpada e começa a te avisar que ele já está no processo de restrição. Então, se começou da restrição, substitua o filtro antes de você viajar. Por quê? Quanto mais restrição você tem menos oxigênio você tem menos explosão. E aí, gente, vai mais uma dica aqui para você. Esse sistema todo aqui funciona principalmente à noite. Quem já viajou durante o dia e à noite com o caminhão, sabe que à noite o caminhão rende um pouco mais. Por quê? Eu tenho um ar mais frio. Um ar mais frio, eu tenho mais oxigênio. Mais oxigênio, o motor entrega mais combustível, eu tenho uma performance melhor. Por isso que o pessoal percebe que à noite o motor rende mais e eu consigo ter uma média melhor viajando à noite. Outro detalhe, gente, que pouca gente se atenta, é com relação a essa válvula, esse injetor de partículas. Esse injetor de partículas, a função dele é expelir toda a poeira e partículas pesadas. E aí você vai ter o quê? Um ganho de vida útil do filtro. Então ele tem que funcionar perfeitamente. Se ele tiver numa condição dessa aqui, por exemplo, ele está funcionando ao contrário. Ou seja, o sistema está sugando o ar por aqui e não está expelindo. E aí você vai ter uma baixa vida útil do filtro, porque uma valvulinha dessa aqui não está funcionando. Então fique atento também com relação a isso. Como é que funciona o sistema de filtragem? Então eu tenho aqui, entra para dentro do filtro e praticamente, gente, toda a impureza tem que parar antes do filtro. Porque se ela não parar, você vai ter um dano no motor. Então, vamos pensar aqui, ó, um fabricante de filtro fez uma experiência e pegou um filtro que filtra 99%. 99% parece que está bom, mas 99% em 100 horas trabalhadas no motor, ele deixou passar 100 gramas de sujeira. Um filtro que filtra 99,9% também ele deixou passar sujeira. Um bom filtro ele tem que filtrar 99,9%. Ele só não pode filtrar 100% porque aí também não vai passar o ar. Então eu tenho que passar, isso aqui é admissível pelos motores. Isso já não é mais admissível pelos motores. Então isso aqui você vai ter uma vida
baixa do seu motor aí um alto custo de manutenção. Então, busque aí um fornecedor de qualidade e exija para ele um filtro de alta performance. Só assim você vai ter uma boa vida nos seus componentes aí do motor, certo? Porque toda sujeira ela tem que parar antes do filtro, certo? Porque se ela estiver passando pelo filtro, você vai ter um problema aí com durabilidade no motor, certo? E outra dica, gente, nenhum fabricante de filtro, nenhum fabricante de motor recomenda limpeza de filtro. Nem batida, nem assoprar e nem lavar. Por quê? A partir do momento que você faz algum rompimento, isso aqui nós estamos falando de micro fissuras. Às vezes você não está vendo isso a olho nu, mas se você teve um pequeno rompimento aqui do papel, porque você soprou esse filtro, o que vai acontecer? Você vai ter passagem de sujeira e aí uma consequência grave aí no seu motor. E quem é que vai sentir isso primeiro, né? O sistema de admissão de ar já é uma boa dica para você olhar se o teu sistema já não está comprometido. Então, toda vez que você vai fazer a troca desse filtro, dá uma olhadinha dentro do tubo de admissão. Se tiver alguma impureza pós-filtro, corra porque o seu motor está em risco. Você pode ter um rompimento do papel ou mesmo uma vedação aqui da borracha não está boa, certo? Então, não limpe o filtro porque não é recomendável, certo? Se você está tendo algum problema de filtragem, a primeira peça que vai sentir isso se chama a turbina. Então, na turbina, se eu tiver alguns pontos de impactos aqui, né, quer dizer que já passou alguma coisa pós-filtro. E aí, gente, depois da turbina é o motor. O motor, se ele tiver entrando qualquer impureza, você vai ter um espelhamento de camisa, vai ser desgaste de anéis e aí vai ter um alto consumo de óleo. Uma coisa que é importante, gente, nós também precisamos mudar a nossa cultura com relação à manutenção. Por quê? Os motores mais modernos, eles não aceitam mais impureza. E nós estamos vendo aí que daqui uns dias nós vamos ter aí os motores Euro 6 aqui no Brasil. E aí, gente, motores modernos não aceitam nenhuma impureza. E o custo de manutenção é altíssimo. Então, nós temos que buscar uma solução prática e simples para melhorar a sua qualidade na captação de ar e no sistema de ar. Então, se você tiver uma baixa qualidade desse sistema, certamente você vai ter um alto consumo de combustível, contaminação no óleo lubrificante, desgaste no motor prematuro, né? Um alto consumo de combustível e opacidade e fumaça negra. Então, fica a dica aí para vocês, venha para a condução extra econômica, porque na condução extra econômica nós temos que buscar extrair cada gota de combustível em cada detalhe do processo. Só assim nós vamos ter um menor custo dentro da operação. Então fica a dica, se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seu amigo, vamos aí espalhar esse conhecimento para os outros. Até mais!